No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre função dos personagens e por que é tão importante você pensar em cada uma delas, principalmente na questão de fluidez. Muitas pessoas acham que as funções como protagonistas, coadjuvantes ou antagonistas são coisas fixas, quando na verdade é uma coisa que flui, e isso vem lá da Grécia. Então eu quero falar um pouquinho disso e comentar sobre dois livros, que é A Jornada do Escritor e o livro que deu origem a este aqui, que é O Herói de Mil Faces. Mas antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos à Pensão dos Desenhistas. Eu sou o Marcelo Marinho, o M2 que faz lives e vídeos sobre quadrinho e ilustração. Este canal é todo dedicado para a construção de quadrinhos e também um bate-papo com ilustradores. E agora vamos voltar ao tema de personagens. Eu quero falar um pouquinho aqui das funções de cada um deles, mas antes de tudo, nesse vídeo eu quero falar sobre a questão de máscaras e suas fluidezes. É um negócio que não é muito bem abordado, principalmente em livros que falam sobre roteiro. E muitas pessoas não sabem que isso vem lá da Grécia Antiga, nasceu do teatro em Atenas, que é uma coisa bem interessante para você poder entender como a gente pode fazer o personagem ser mais de uma coisa dentro da sua história. Mas então vamos falar um pouquinho antes sobre essa questão do teatro e as máscaras que eram utilizadas lá na Grécia, em Atenas, no século V a.C. De curiosidade, outra função que essas máscaras também tinham era ser megafones para poder ampliar as vozes dos atores e alcançar melhor o público. Tirando essas partes de função, a outra coisa que servia a máscara era para o simbolismo e também para pegar as expressões das pessoas. Um personagem poderia mudar de máscara para poder, por exemplo, ficar triste ou então muito feliz. Os atores mudavam de máscara para poder mostrar essas emoções para o público. E, ao mesmo tempo, eles trocavam de máscara para poder mudar de tipo de personagem. Não exatamente o personagem mudou, mas função também. Um exemplo é quando a pessoa pega uma máscara que mostra que está discursando. Ou seja, ela pode estar pegando uma máscara de mentor e poder explicar alguma coisa para um personagem que precisa aprender naquele momento, que está aprendendo algo. Era muito comum no teatro as máscaras servirem para mostrar que a função daquele personagem havia mudado. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com roteiro para quadrinhos, ou então histórias de livros, cinema, tudo? Uma das coisas que eu quero deixar bem claro para o pessoal de roteiro é que em suas histórias você pode muitas vezes mudar a função dos seus personagens. Eles não precisam estar ali para sempre fazer a mesma coisa. Por exemplo, o coadjuvante nem sempre vai estar ali para ajudar e ser suporte do personagem ou para acompanhar a história. Ele pode muitas vezes acabar virando um protagonista. E isso tem a ver com essa questão de máscara, de mudar um pouco o que o personagem vai fazer. Um exemplo bem legal e bem conhecido aí no pessoal dos mangás é Cavaleiros do Zodíaco. Muitas vezes os personagens mudam de função. Para você entender melhor, o Seiya é protagonista no começo da história, mas lá pra frente, no arco das ilhas, onde eles enfrentam alguns Cavaleiros de Prata, o Shiryu luta sozinho e vira o protagonista da história no momento, onde ele tem que lutar contra outros inimigos para poder salvar os amigos. E aí, nesse momento, ele é o protagonista daquele arco. Ele não é mais um coadjuvante, e sim, ele conta a história com os personagens. E essa discussão é muito longa, porque o pessoal fica falando que os 5 personagens são protagonistas, mas é que o mangá não se importa muito com isso. Muitos autores de mangás acabam pegando a ideia de que o protagonista é aquele que ele está focando na história naquele momento. E isso serve para outras funções. Uma outra história que eu gosto bastante, que tem essa questão de fluidez de personagens, é do jogo Breath of Fire 4, onde você, na maior parte da campanha, joga com um personagem chamado Ryu e acompanhando ele e seus amigos na jornada para entender o que está acontecendo naquele mundo, por que a guerra está acontecendo, porque os dragões foram envolvidos nessa guerra. E quando você está em pausa com aquele grupo, você usa outro personagem chamado Fulu, que ele serve como antagonista no final da história. Mas enquanto você joga com ele, ele é protagonista e você está vendo o outro lado da guerra. Ou seja, um personagem complementa a história de forma diferente e os dois são protagonistas nas suas partes. E um exemplo mais recente aí dessa questão de mudança de protagonismo é no filme dos Vingadores. Tem tanto personagem que você percebe claramente que em algumas cenas os personagens que estão aparecendo ali são protagonistas. Uma cena que fica bem claro é a parte da Viúva Negra com o Gavião Arqueiro, onde os dois têm que decidir quem vai se sacrificar para pegar a pedra.
E eles, neste momento, são os protagonistas daquela história, daquele pequeno arco para contar uma história maior. Eles serão os protagonistas. Não é o Homem de Ferro, nem o Thor, nem o Hulk. É o Gavião e a Viúva Negra. Esses dois são protagonistas dessa cena. Vocês estão vendo onde eu quero chegar um pouquinho com todo esse discurso, com todos esses exemplos aí? É que o seu personagem não precisa ficar preso a uma função. Ele pode, de repente, virar mentor, mesmo que ele foi protagonista no começo. Ou então, ele pode virar coadjuvante. Nada impede. As máscaras são trocadas o tempo todo no teatro da sua história. Às vezes essa confusão é causada porque muitos filmes têm uma estética desses arquetipos mais fixa. Por exemplo, um filme do Demolidor. Você percebe que o protagonista da história é em maior parte o próprio Demolidor. E são filmes que têm uma estrutura mais simples. E a maioria dos filmes segue essa estrutura, onde você acompanha mais um personagem e fica meio claro que ele é o protagonista principal da história. Por causa disso, a gente acaba ficando um pouco com essa ideia de que essas funções são duras, são fixas, não são alternáveis. Inclusive, arquétipos ou máscaras, como eu estou falando até agora, são coisas que não precisam ser únicas. Por exemplo, o que eu quero dizer é que você pode misturar elas. Você pode pegar um protagonista e ele ser mentor ao mesmo tempo, ou o coadjuvante ser mentor. E assim por diante, as funções podem ser misturadas. Até mesmo um vilão pode se tornar um mentor em algum momento da história. Ele pode continuar sendo um antagonista e também ensinar alguma coisa para o protagonista. E vice-versa. Vocês podem misturar, vocês são livres para fazer essas questões de personagens. Não é algo tão fixo, é bem fluido. Também deixando bem claro que antagonismo não tem nada a ver com ser vilão, tá? Vilão é uma coisa bem estereotipada, enquanto antagonista pode ser simplesmente alguém que está contra alguma ideia. Por exemplo, você pode ter um protagonista que é antagonista ao mesmo tempo. Não temos muitos livros dedicados à produção de quadrinhos, principalmente focado em roteiro para quadrinhos. Mas a gente tem muitos livros de cinema, como o do Christopher Vlogger, A Jornada do Escritor, que ajuda a entender melhor os arquetipos. E eu vou utilizar um pouco desse livro aqui para falar nos vídeos seguintes de personagens. Ele explica bastante cada arquetipo, cada personagem, como é utilizado cada máscara, fala um pouquinho de fluidez, mas para entender realmente essa parte de mudanças de personagens, de protagonismos, de antagonismos, você vai ter que ver um pouquinho do livro de Herói de Mil Faces. Eu também vou utilizar um pouco desse livro para dar alguns exemplos que eu acho bem legal. Esse livro aqui não é tão teórico assim, ele é mais analisando as histórias do mundo. O do Christopher Vlogger é uma estrutura de roteiro mais focada mesmo, só que são dois livros que se complementam, eu gosto dos dois juntos. Quando eu li os dois, inclusive o Christopher Vlogger se baseia no Herói de Mil Faces, né? Quando eu li os dois, eu consegui entender melhor essa questão de máscara de personagens e como a gente vai alternando elas. Inclusive o nome do livro, O Herói de Mil Faces, tem muito a ver com isso, né? Do mudança de máscaras dos personagens. Por que tem mil faces o herói? Porque ele pode alternar as suas máscaras. Eu vou usar os dois livros nos próximos vídeos do canal também. Então, se você tem interesse de ler eles, eu vou deixar o nome no descritivo. Apenas o nome, vocês procurem onde é melhor para comprar. Eu não gosto de deixar link de compra ou venda. Não quero ficar preso a esse tipo de produto no meu canal, beleza, galera? Eu espero que tenha ficado um pouco claro essa questão de fluidez de máscaras. Eu queria falar um pouco sobre isso antes de falar de protagonistas, de coadjuvantes, mentores, essas máscaras que os personagens utilizam. Eu queria que vocês soubessem que elas não são fixas. E vocês sabendo isso, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais de cada arquétipo, de cada personagem. Vou dar uma listinha de cada um deles e falar cada função que eles carregam. Eu queria agora fazer um agradecimento especial a todos os colaboradores do Catarse que ajudam tanto o projeto de quadrinho do Ayer Stellars quanto o canal aqui da Pensão dos Desenhistas. Vocês são incríveis, muito obrigado. E um agradecimento especial para Dolph por ser nosso top apoiador. Você também quer ser apoiador do canal ou do quadrinho? Vem aí o link do Catarse no descritivo e dá uma olhadinha nas recompensas. Temos coisas bem legais como acesso antecipado e até mesmo você virar um personagem dentro do quadrinho. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, pessoal, e como sempre, bons esboços. Até mais!